Saúde está de volta e você que está aí acompanhando nosso programa, chegou agora, nosso tema é a diabetes. Eu estou aqui em ótima companhia com a Andréia Cunha, que é endocrinologista aqui em São João del Rei, mas também atende a nossa microrregião. E ela está tirando uma série de dúvidas nossas relacionadas a esse universo da diabetes, né, que tem que tomar cuidado, tem que se policiar. O Brasil também tem muitos casos, muitos números, número alto. Então, a gente está falando um pouquinho sobre o que é a doença, como a gente pode estar prevenindo e também vamos falar agora dos tratamentos, né? Como se tratar, como se cuidar. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, Andréia, sobre essa questão da periodicidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa saudável, quanto tempo eu devo fazer um exame de glicemia? Existe isso? Eu tenho que fazer? Ou eu só faço quando eu tenho sintoma? Ou é bom a gente estar fazendo um check-up de vez em quando? Não, sempre que tiver sintomas, tem que fazer o exame, né? Fora dos sintomas, quando você faz parte da população de risco, é bom fazer os exames de rotina, de check-up. E dentro desses exames de rotina e de check-up, sempre dosar a glicemia de jejum. E então, todas aquelas pessoas que eu citei como fator de risco devem fazer periodicamente esses exames. E esses exames periódicos variam de acordo com o risco. Quanto maior o risco, mais frequente a pessoa tem que fazer. Então, pode ser anualmente, a cada 3 anos, não mais do que isso. Ficar um pouquinho esperta, viu? Depois que a Andréia tirou algumas dúvidas, eu tô aqui já com caso familiar, já nasci criança grandinha, tenho que também me cuidar aqui, ó. Mas saúde me servindo muito também para tirar minhas questões, as dúvidas das minhas questões. A gente recebeu várias perguntas do pessoal de casa, vou fazê-las, dar prioridade a elas. Uma não se identificou. Ela quer saber o seguinte: há tratamento para glicemia baixa? Então, quando o paciente é diabético e tem uma hipoglicemia, a gente sempre orienta a medir no dedo quanto possível. Porque às vezes o sintoma pode se confundir. Então, se a glicose estiver abaixo de 70, a pessoa tem que ingerir uma porção de açúcar simples, ou na forma de açúcar mesmo, ou um líquido já adoçado, ou um suco de laranja, geralmente numa porção que a gente fala que é de 15 gramas, que dá uma colher de sopa de açúcar. E se possível, medir daí 15 minutos, e se já estiver normal, fazer uma alimentação. A gente recebeu uma pergunta também, que é da Maria da Caeira. Super abraço, Maria. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela fala o seguinte: quem come muitos pães, quem tem essa relação grande com carboidrato, tem que ser mais vigilante? Pode também entrar no quadro de diabetes? Então, não existe uma relação causal, ou seja, comer açúcar, comer carboidrato causa diabetes, né? Tanto quanto alimentos gordurosos podem causar diabetes também, porque eles aumentam a obesidade, o tecido gorduroso. E o tecido gorduroso, é o que eu falei, forma uma barreira para a insulina agir. A gente chama essa situação de resistência insulínica. Então, não existe um fator causal do alimento, mas sim com sobrepeso e obesidade. Então, se a pessoa está comendo muito carboidrato e está engordando, aí sim ela está aumentando o risco dela para diabetes. Se a Maria está com algum caso na família, tem que se policiar. É o seguinte, a gente recebeu uma pergunta também da Zélia, de Santa Cruz de Minas. Super abraço, obrigada pela participação. Ela fala o seguinte: é verdade, porque algumas pessoas com mãos avermelhadas, pessoas diabéticas, têm mãos muito avermelhadas? Há uma relação? Não que eu conheça, mas assim, com relação à alteração de coloração dos membros, principalmente dos membros inferiores, alerta para doença circulatória associada, né? Então, um problema vascular. Aí é bom dar uma olhada, apalpar os pulsos e avaliar essa parte circulatória, porque o diabetes pode comprometer essa parte também. Mas não necessariamente só as mãos, é mais comum até nos pés, tá? A gente está falando muito sobre essa questão, né, da prevenção. Você falou muito sobre cuidar-se, né, comer bem, fazer atividade física regularmente. Esse seria já o tratamento para se prevenir ou também para quem já é diabético? Fala um pouquinho para a gente do tratamento. Então, para o tratamento do diabetes, em primeiro lugar, eu falo que é a educação, ou seja, o paciente entender o problema, né, e aceitar o problema, porque a partir do momento que ele entende e aceita, o tratamento ele fica mais facilitado, ele vai colaborar com o tratamento. Com relação tanto ao tipo 1 quanto ao tipo 2, é importante estar fazendo uma dieta, né, seguir um plano alimentar, que pode ser mais ou menos restritivo, dependendo do paciente. A gente tem que avaliar o peso do paciente, né,
se está abaixo peso, se está um peso normal, se está sobrepeso. Então, a restrição vai depender do peso. E procurar fazer pequenas refeições ao longo do dia, e não grandes refeições poucas vezes por dia. Com uma restrição do açúcar simples, que é o doce, né? É o açúcar, é o doce. As tentações. E essa restrição, hoje em dia a gente tem uma estratégia de tratamento que a gente chama de contagem de carboidratos. Então, eventualmente, numa festinha, se o médico avaliar, se o nutricionista avaliar, porque é um mito também, eu não posso nunca mais comer doce. Então, dentro de uma dieta, dentro de um plano, às vezes o paciente é liberado em algumas situações de comer, se ele está num tratamento correto, ou se ele usa insulina, aplicar a insulina antes de poder comer, utilizando essa contagem de carboidrato. Então, hoje em dia tem muito recurso, tanto com relação aos tipos de alimentos, como também às insulinas, a forma de aplicar a insulina. Além disso, a atividade física, né? E as insulinas para o tipo 1, já desde o início, e para o tipo 2 com o tempo da doença, e os comprimidos, os hipoglicemiantes orais, para o tipo 2 ao diagnóstico. A gente estava falando um pouco mais cedo, nos bastidores também, aqui nos nossos intervalos, sobre essa questão do estigma, né, de usar insulina. A gente estava falando um pouco sobre isso, que a gente fala, nossa, tão jovem, já tem que usar insulina, já tem que fazer esse uso contínuo, ou tem que levar, né, sua insulina onde for, dependendo, né, da sua carga de horário, das suas atividades. Explica pra gente por que isso é mítico, né? Por que tomar insulina é uma coisa tão positiva também para a qualidade de vida desse diabético? Existem estudos grandes e contundentes que concluem que o tratamento intensivo do diabetes é uma forma de evitar as complicações do diabetes, de melhorar o controle evitando as complicações. Então, para o tipo 1, o tratamento com múltiplas doses de insulina ao dia, de 3 ou mais doses de insulina ao dia, dá um melhor resultado para o paciente. Então, tem paciente que tem que tomar 6, 7 vezes por dia. Isso não quer dizer que o diabetes dele seja pior, mas quer dizer que ele está fazendo um tratamento mais intensivo. Então, não se mede a gravidade do diabetes pelo número de injeções que ele toma, tá? Então, às vezes o paciente, a gente vai tentar um tratamento melhor, o paciente fala assim, mas o fulano de tal toma uma dose por dia. Cada caso é um caso, cada tipo é um tipo. Então, e não é porque está tomando uma dose que está bem controlado. E a gente sempre trabalha isso com o paciente, com relação à aplicação de insulina, porque realmente é um mito. Se fosse insulina em comprimido, ninguém teria problema de tomar. A questão é que é injetável. E hoje em dia existem formas muito mais simples, muito mais, assim, agradáveis de aplicar, sem ser as seringas. Até o próprio SUS, as seringas, a última agora que eles estão distribuindo, ela é mais anatômica, ela é mais fina, é mais fácil. Mas existem as canetas. O paciente que usa caneta gosta muito, dificilmente volta para a seringa. Então, assim, dar essas opções para o paciente melhora a aceitação, é o que eu falei lá no início, para o tratamento, né? A partir do momento que ele está educado com relação à doença dele e tem uma aceitação, ele aceita muito bem o tratamento. André, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, então para a gente estar fechando um pouco essas questões, eu sempre brinco aqui que dá para fazer um programa de 1 hora, para o pessoal da produção, terror da produção sou eu, porque eu falo muito, gosto muito de conversar, e eu acho que os temas da saúde são muito instigantes, e as perguntas elas chegam quase sempre do segundo bloco adiante, e a gente fica com essa falha como telespectador também. Mas fala pra gente assim, quais são as dicas para ter uma vida saudável, sem grandes privações e conviver bem com a diabetes? Então, procurar alimentação. Eu acho que hoje em dia são 3 coisas fundamentais. Estresse, né? Evitar o estresse, que é muito difícil. E com relação à alimentação, eu acho que a gente tem que evitar os fast food, são alimentos muito processados, muita química. Eu acho que assim, a alimentação mais saudável possível, comidinha em casa, sempre que possível, comer em casa, entende? Evitar comer produtos assim muito
gordurosos, biscoitinho recheado, excesso de doce, excesso de os excessos, evitar os excessos, né? Se você alimenta de tudo um pouco, com moderação e pratica atividade física, eu acho que o risco fica pela genética e pela idade. Entende? Ou seja, a gente diminui, né, esse campo, digamos, de efeitos, né, que são, entre aspas, prejudiciais no combate e na prevenção dessa doença também. E é só para fechar, e mexa-se, porque hoje o mundo é favorável a gente ficar quietinho na tela do computador, no celular. Então, assim, pôr criança para fazer atividade física desde pequeno, nós adultos também nos conscientizarmos que é muito importante estar fazendo atividade física. E isso é saúde. Tá certo, Andréia. Eu quero só te agradecer muito, como sempre, muito solícita, sempre que possível estar aqui, né, nos atendendo, tirando as dúvidas do telespectador aqui da TV Campos de Minas. Só agradecer mesmo e dizer que, querendo voltar a tratar de um outro tema na endocrinologia, né, tem temas hiper interessantes também para trazer aqui no Mais Saúde, esteja à vontade. Foi um super prazer mesmo de ter aqui hoje. Aí eu que agradeço a oportunidade. Diabetes é uma paixão minha, do consultório, do dia a dia. Então, para mim é sempre muito bom falar sobre esse tema. Tá certo, André. Querendo voltar, então pode voltar, a casa toda é sua. Lembro você, telespectador, que o nosso programa é reprisado todas as sextas-feiras, às 10h da manhã, aqui na TV Campos de Minas. Eu também lembro que o nosso site está sendo atualizado, então, se você perdeu esse programa, se você quer reassisti-lo, ou aqui, né, na TV Campos de Minas da Manhã, ou na plataforma do YouTube, acesse nossa página www.tvcamposdeminas.com.br, procura lá, Mais Saúde /ano 2015. Lá tem todos os programas deste ano e também do ano passado, 2014. Entra lá, deixa a sua opinião. E também, se você quer sugerir temas, se você quer sugerir assuntos para serem tratados aqui, entre em contato aqui na TV no 9972-1640, mandando uma mensagem de texto ou pelo WhatsApp agora, ou também no 3372-3720, ou no Facebook Haruz Schiave, _apresentadora. Lá vocês podem tirar suas dúvidas e mandar também pautas por mensagem, por inbox ou mesmo pela fanpage lá do Facebook. Também gostaria de lembrar vocês que a gente sempre tem temas, né, ligados a essa dinâmica mesmo. Então, semana que vem a gente vai ter um tema ligado à questão infantil, então não perca. Também gostaria de agradecer algumas pautas que eu recebi ligadas à cidade de Santa Cruz de Minas, dessa vez, e a Prado, sempre contribuindo aqui com Mais Saúde. Um super abraço para as pessoas dessas cidades também, que nos assistem, que nos dão sua audiência. Então, semana que vem a gente tem esse novo encontro, não percam. A gente vai ficando por aqui, foi ótimo. Um forte abraço, boa noite e até lá!